Olá, moços e moças do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu demorei um pouquinho pra postar, eu admito que deu uns rolozinhos com um conto que eu tinha pra entregar, que eu confundi as datas, aí eu tive que ficar sem postar, eu tive que dar uma pausazinha na internet, senão eu não conseguia cumprir o prazo. Acontece. Mas estou de volta e hoje trago para vocês mais um Dicas para Escritores. E hoje eu vou dar aquelas dicasinhas para antes de você sentar e escrever, que é mais alguns conselhos de como você relaxar a sua cabeça, deixar a sua mente livre para poder você criar em paz, ok? E o primeiro conselho que eu dou é busque um lugar tranquilo. Se você é aquele tipo de pessoa que não consegue fazer nada com muito barulho, se tranca no quarto, ou então quando estiver sozinho em casa, liga o computador ou pega um caderno e escreve. Quanto mais tranquilo, melhor. Qualquer coisa, coloca uma música que você gosta também, ajuda muito. Mas o mais importante é você estar se sentindo confortável e tranquilo para poder sua mente funcionar direito. Não adianta você, tipo, no ônibus tentar escrever porque talvez não dê certo. Eu digo assim, talvez porque, não sei, né? Cada cabeça funciona de um jeitinho. Vai que você é o tipo de pessoa que, assim como eu, consegue ler em um ônibus lotado com um monte de criança gritando naquela parte de trás. Mas se você não consegue fazer nada em locais com muito barulho, então, assim, procura um lugar tranquilo, um lugar calmo para poder você escrever. Vai ser muito mais fácil e com certeza a história vai fluir de forma mais rápida também. Outro conselho que eu dou para você antes de escrever é pense em tudo que você está querendo escrever e se jogue nos sentimentos da cena. Se imagine no lugar dos personagens na hora de escrever, porque isso torna a cena mais real. Então, assim, se joga de cabeça nos sentimentos da cena. Se for uma briga, tenta trazer para você tudo que o personagem está sentindo para você colocar para fora como uma pessoa realmente agiria naquela situação. Se for uma cena de declaração de amor, uma cena mais fofinha, se joga de cabeça também e imagina todas as formas. Assim, tenta escrever de uma forma o mais real possível, ok? Se joga mesmo de cabeça nos sentimentos daquela cena, que a cena vai ficar muito mais bem escrita. O próximo conselho que eu tenho para dar é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, é só escreva quando você estiver se sentindo inspirado. Não adianta querer forçar, porque não vai sair nada, e se sair não vai sair legal. Então assim, só senta para escrever quando você realmente tiver com a cabeça cheia de ideias, quando você realmente estiver pronto para se jogar no livro, para você realmente se abrir e conseguir escrever tudo que está passando na sua cabeça, tudo que você quer transmitir com a sua história. Não adianta você querer escrever porque, eu quero publicar esse livro esse mês, então eu tenho que escrever logo. Não adianta fazer assim, porque não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado, ou então no final a história não vai ficar como você queria que ela ficasse. Outro conselho que eu dou, e uma coisa muito importante, que se toda pessoa que escreve livros ou quer escrever livros tem que saber é: ande sempre com um bloquinho e uma caneta na bolsa. Ah, Ingrid, mas eu uso o bloco de notas no meu telefone. Seu celular pode descarregar. O seu bloquinho com a canetinha não vai descarregar. Deixa sempre um pedacinho de papel, um caderninho, alguma coisa na sua bolsa ou próximo a você, porque assim que você tiver uma ideia, no momento que você tiver uma ideia, você tem onde registrar essa ideia para depois, seja para o livro que você está querendo escrever agora ou um projeto futuro. Ainda na parte dos bloquinhos, outro conselho que eu dou é anote toda ideia que surgir na sua cabeça. Você pode não utilizar no livro que está escrevendo agora, mas já pode ser uma ideia para um projeto futuro, para um livro, um conto, alguma história futura. E isso dá muito certo. Eu tenho uma pasta. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Nessa pasta eu tenho todas as ideias, rascunhos para histórias, para livros. Não é o mesmo livro, são várias histórias que vão surgindo ideias na minha cabeça e eu vou guardando. Isso aqui é o rascunho de um livro que eu estou escrevendo, olha, o rascunho, o livro todinho, capítulo por capítulo. Aqui, ó, eu tô sempre com papéis, vários papéis, com várias ideias. Pedaço de papel mesmo, eu vou rasgando e vou anotando as ideias que eu tenho e vou guardando aqui nessa pasta. Aí depois, quando eu já terminei, aquele projeto que eu estava trabalhando, eu venho aqui nessa pasta e procuro outra coisa para começar a trabalhar.
Mas é muito importante vocês terem rascunho, porque isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Outro conselho que eu também dou para vocês terem ideia para acrescentar no livro ou alguma outra coisa é revista. Eu rasgo muita página de revista, que eu fico lendo as matérias assim e fico, eita, isso aqui dá uma história. Ou então, olha, essa história aqui, dá pra criar algo em cima disso. Então, assim, sempre busquem inspiração. Eu tenho muito recorte de revista, muita coisa que eu ainda vou parar para dar uma analisada e ver quais eu realmente posso transformar em livro ou conto e quais eu me precipitei ao pegar para guardar. Mas isso também é uma ideia que eu dou a vocês. Outro conselho que eu dou a vocês é: comecem a escrever o seu livro quando você estiver muito empolgado com a história, quando a sua cabeça estiver tão cheia de ideia que ou você para escrever ou você vai acabar ficando doido. Pode parecer meio estranho como eu tô falando, mas realmente funciona assim comigo. Quando eu realmente estou muito empolgada com a história, que eu começo a rascunhar muita cena, que eu tenho várias ideias para um livro, eu sento e já começo a escrever. Ou então a rascunhar a história. Isso aconteceu com Vila Obscura, tanto que eu levei uns 6 meses para escrever o livro, mas não aconteceu muito com Segredos, que é o livro 2 de Vila Obscura. Que eu tive aqueles problemas com as editoras, que eu já tô cansada de falar aqui pra vocês. Eu acabei desanimando com a série, aí tanto que eu me arrastei por 2 anos para terminar de escrever o segundo livro. Em compensação, o terceiro livro, em 10 minutos eu rascunhei a história toda, mas eu ainda não terminei de escrever. Eu ainda estou trabalhando no terceiro livro de Vida Obscura. Mas assim, veja a diferença. Quando você está muito empolgado com alguma coisa, você tende a se jogar de cabeça a fazer um trabalho incrível. Mas se você está desanimado, não adianta nem tentar, porque não vai dar certo. Então assim, quando você estiver muito empolgado com o seu projeto, quando você estiver com várias ideias na cabeça, senta e começa a escrever. Mesmo que você demore para finalizar, só em você já dar aquele pontapé inicial já é alguma coisa e já é um senhor começo. Porque você vai começando a ter mais ideias quando você começa a escrever, você vai se empolgando com o rumo que a história está tomando e pode acabar escrevendo um livro mais rápido do que esperava. E outro conselho que eu dou também é: se você estiver no meio de um brainstorm, que é tipo aquela tempestade de ideias, quando a sua cabeça está tão cheia que você sai catando papel e caneta pela casa para sair anotando as ideias para não esquecer, não para de escrever. Se você começar a ter várias ideias enquanto está escrevendo, não para. Tudo bem, para pra ir no banheiro, para comer alguma coisa, porque também ninguém merece ficar assim, passando mal, porque eu falei que não era pra parar de escrever. Mas assim, não dá uma pausazinha, mas não larga, não deixa de lado, porque aquelas ideias que você teve naquele momento, você pode até esquecer. Então assim, enquanto você tá com a sua cabeça cheia de ideias, vai trabalhando no livro, vai escrevendo, que, como eu falei anteriormente, você pode acabar terminando de escrever o seu livro mais rápido do que esperava, por causa dessa tempestade de ideias que vai surgindo na sua cabeça. Quando você sentir que aquela tempestade de ideias está acabando, não se desanime e também não força a escrita. Como eu já cansei de falar aqui também para vocês, não adianta você forçar uma coisa que não tá dando certo naquela hora. Se você tá com muita vontade de escrever, você tá muito empolgado para escrever, senta e escreve. Se você não tá com cabeça para isso, vai ver um filme, vai ver uma série, vai ler um livro, vai escutar música, vai sair um pouco. Não se pressiona para terminar logo de escrever o livro. Tudo bem que você teve uma tempestade de ideias em um dia e no dia seguinte não consegue escrever um parágrafo. É normal, acontece. Não se desanima, não se desespera, porque isso acontece com todo mundo. E se no meio daquela tempestade de ideias simplesmente se esgotar, simplesmente você chegar num ponto que você não sabe mais como continuar a história, salva o que você escreveu até ali e continua depois. Não tem problema. Como eu falei, é normal. É normal você ter momentos em que você está cheio de ideias, você está muito empolgado para escrever, que você escreve 4, 5 capítulos em um dia, como é normal você acordar em um dia, abrir o computador e não conseguir escrever uma linha. Outro conselho que eu dou é você sempre deixar um caderninho e uma caneta do lado da sua cama. Tudo bem que no dia seguinte pode ser muito complicado você entender sua letra, acontece isso comigo sempre. Mas é bom você ter um cantinho para se de madrugada, quando naquelas noitezinhas de insônia que a gente fica assim, olhando pro teto, pensando, meu Deus, por que é que eu não durmo? Como será que vai acabar aquele episódio? Ou então, o que será que os meus personagens estariam fazendo agora? Você vai ter se surgir uma ideia assim, do nada, se der um estalo de alguma cena, de alguma coisa que pode acontecer, uma reviravolta no seu livro, você tem um caderninho, uma caneta do lado já para escrever o que veio na sua cabeça e no dia seguinte você tentar traduzir o que você escreveu no escuro de noite ou então com muito sono.
Também acontece muito. E pra finalizar, o último conselho que eu dou a vocês, que é referente àquele primeiro conselhinho que eu dei no começo do vídeo, se você não gosta de tranquilidade, se você é uma pessoa mais agitada, você pode escrever ouvindo música. Eu também faço muito isso às vezes, quando eu tô muito agitada, que eu tô empolgada com a história, mas eu não quero aquele silêncio, porque fica muita, assim, muita ideia na minha cabeça, mas ao redor tá quieto demais. Coloca uma música que tem a ver com a história, que aí você vai cantando, vai se empolgando enquanto vai escrevendo a história. Muitas músicas também me ajudaram a desenvolver livros meus. Tanto que Alice Leonardo tem uma trilha sonora todinha no começo de cada capítulo, tem um trechinho de uma música, que foram as músicas que eu mais escutei enquanto eu estava escrevendo o livro. Que era uma música que, à medida que eu ia escutando, cantando, enquanto eu estava rascunhando o livro ou escrevendo a história, iam me dando mais ideias para continuar. E eu ia ficando mais empolgada. Então, assim, tem músicas que eu lembro muito do período que eu estava escrevendo o livro por isso. Porque ficou na minha cabeça aquele momento em que eu estava tendo várias ideias e escrevendo. Então, assim, música também ajuda muito. Se você não gosta de silêncio, essa é uma outra dica que eu dou. Escuta música, assiste um filme, assiste uma série, enquanto tá lá escrevendo, porque também funciona. Cada pessoa funciona de um jeito. Quando você encontrar a melhor forma que para escrever que funciona para você, você vai ver que no instante seu livro sai, ok? E é isso. Se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo, me conta aqui nos comentários que eu respondo. E até a próxima. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.